Tudo bom, pessoal? Amplificador classe A feito em casa. Será que funciona? Eu resolvi montar um do zero e é isso que nós vamos ver. Esse é o tema do vídeo de hoje. Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a galera. O amplificador classe A é aquele em que o transistor dele é responsável por fazer a amplificação de todo o sinal de entrada, todo o sinal a ser amplificado. O circuitinho básico dele é mais ou menos esse aqui. Tá? Você tem 4 resistores, 3 capacitores e é polarizado aí por uma tensão de alimentação que no caso nosso aqui será de 12 volts. Tá? O capacitor C1 e o C3 eles servem apenas para fazer o desacoplamento da tensão de alimentação de polarização dos transistores. O capacitor C2 ele também tem essa função, mas ele é fundamental para aumentar o ganho do transistor aí quando ele está operando. Tá? Outra característica que é o seguinte: a polarização do transistor faz com que a tensão entre o coletor e terra seja em torno de 6 volts nesse caso, quando não tem nenhum sinal de entrada. Tá? O sinal fica lá em torno de 6 volts. De acordo com a tensão do sinal de entrada, com a amplitude do sinal de entrada, ocorre a amplificação e o sinal vai de 6 volts para mais ou para baixo, fazendo a amplificação do sinal. Só isso, não tem nada mais que isso. Se eu fosse falar da parte teórica do funcionamento desse tipo de amplificador, cara, eu ia ter que entrar em uma série de coisas de assunto teórico, como regime de operação, curva de transferência, ponto quiescente e mais um monte de itens, que isso aí, meu, é digno de um curso, tá? E tem muita gente boa na internet com vídeos excelentes sobre o assunto. O foco aqui, meu, é mostrar para vocês o assunto, como eu faria essa polarização na prática, fazendo um mínimo de contas, tá? Inclusive na descrição do vídeo eu deixo aqui alguns links aí de alguns cursos aí para quem quiser ver a parte teórica com mais detalhes. Tá? Então vamos fazer aqui a polarização desse amplificador com um mínimo de contas. Para isso eu preciso fixar alguns valores. A tensão da fonte, no caso, eu estou definindo como 12 volts. Tá? A corrente de coletor do circuito em repouso, quer dizer, se o circuito está em repouso, não tem nenhum sinal de entrada e tal, eu quero que seja 1 mA. Tá? Para esse circuito funcionar direitinho, entre a tensão de coletor e o terra, tem que ter 6 volts. Legal. Mas eu quero que a tensão do resistor de emissor seja 1 volt. Então eu tenho 1 volt no resistor de emissor, 5 volts entre o coletor e o emissor, sobrou 6 volts para o resistor de coletor, o RC. Legal? Então, de posse desses valores, eu já consigo fazer algumas continhas e definir o valor do RC, né, que é igual a 6 volts dividido por 1 mA, que dá 6 kΩ, ou 6K2, que seria um resistor comercial. E para o resistor de emissor, como eu tenho 1 volt, de acordo com o meu projeto, a 1 mA, o valor da resistência ali é 1 kΩ. É só aplicar a lei de Ohm e a gente consegue fazer a polarização, os cálculos dessa malha aí numa boa. Tá? Basta uma calculadorinha, nem isso, dá para resolver o BO. Até agora, pessoal, a gente já descobriu o valor da resistência do coletor, da resistência do emissor, e se a gente tivesse uma faculdade, o que iria acontecer agora? O professor diria para a gente, olha, considera um beta aí de 100, né? Dá uma olhada aqui nesse gráfico corrente do coletor com a tensão do emissor, vai puxar lá uma curva, vai mostrar a curva de transferência, vai mandar você fazer umas continhas baseadas nesses gráficos para chegar nos cálculos do resistor R1 e do resistor R2. Beleza, legal. O problema é que nesses casos é que na faculdade o professor vai dar um exemplo em que os valores dos componentes acabem batendo bem no meio do gráfico,
com tudo perfeito. Da maneira como eu estou propondo, que eu falei, eu quero uma corrente de 1 mA, por exemplo, se você pegar e comparar um exemplo que o professor daria com um exemplo real, você vai ver que os dados aqui estão praticamente fora do gráfico, do fabricante. Ou seja, eu teria que pegar os gráficos, fazer o levantamento para aquela área específica do gráfico de operação que eu pretendo para o transistor, para chegar nos valores. Não vai rolar. Se você der uma olhada das figuras aqui do lado, dá para ver isso aí claramente. Outra coisa que me incomoda é o seguinte: você pegar um transistor de sinal, o pessoal fala, é praxe. Você olha lá, considera o beta igual a 100. Isso é um mantra, todo mundo, né? Ah, o beta é igual a 100. Legal, mas só que quando você pega o datasheet do transistor, você vê que dependendo da faixa de operação dele, da maneira que ele é polarizado, o beta pode variar de 50 a 600. Por que não pega o beta de 325, que é a metade entre 50 e 600? Não é? Ou mais ou menos isso, sei lá, nem sei. Mas bota beta 300, né? Por que não pega o beta 300? Então, a gente vê uma série de chutes para dar as coisas certas. Então, e fora que é o seguinte, você vai calcular o valor do resistor, depois vai achar o valor comercial. Vai usar o beta é acochambrado. É tudo acochambrado. Então faz o seguinte, cara. Eu prefiro utilizar tudo na prática. Outro ponto também que eu acho interessante observar é o seguinte: o pessoal fala assim, bota no simulador, vamos montar aqui um circuitinho no simulador, vamos fazer o transistor, a gente vai trocando os valores até dar certo. Só que tem um problema, cara. Quando você pega o transistor lá no simulador, ele é um modelo matemático. Achei aqui do BC548, vou botar aqui no circuito esse modelo aqui. É o código, a gente fala SPICE, acho que é SPICE o negócio, nem, né? Você bota lá no circuito, você muda. Quem me garante que alguma não foi lá, tinha lá do 2N3055, que é um transistor de potência, precisava do código de emular um BC547 para quebrar o galho, ele pegou lá e renomeou o arquivo. Aí você bota lá, e aí você está com os parâmetros de um 2N3055 emulando um amplificador de sinal. Eu não confio nisso, sabe? E tem outra coisa, você montou lá no simulador, o que vai acontecer? Não vai emular ruído, cara. Não vai ter o ruído da vida real. Você pode até simular uma entrada de ruído, mas você não sabe se vai ser igual ao da placa que está sendo desenvolvida. Então, velho, às vezes, se for uma coisa rápida, que nem o exemplo que eu vou mostrar aqui, eu acho mais fácil você pegar lá 4, 5 componentes, solda, faz uma montagem aranha e põe para funcionar e ver se dá o efeito desejado. Ok? Então vamos ver como é que eu resolvi essa parada aí. Aí as coisas ficam tranquilas, né? Basta você considerar uma corrente de polarização, normalmente 10% do valor da corrente de coletor. Isso é relativamente fácil. Aí você projeta aí, arruma um potenciômetro que chegue no valor mais ou menos desses 10%, e ele não é um valor crítico. Coloca lá no circuito e faz o ajuste do potenciômetro até a tensão entre coletor e emissor ficar igual a 5 volts, ou você ter 6 volts entre a tensão de coletor e terra. Conseguiu isso aí, o transistor está polarizado, você pega o potenciômetro, tira fora, mede a resistência entre o pino central e a parte de cima, você tem o teu resistor R1. E entre o pino central e a parte de baixo, você tem o valor do R2 direto, sem fazer grandes contas. Você não precisa ficar lá se perdendo a cabeça com o beta, que não é um valor confiável, não precisa ficar confiando em gráficos que são esquisitos, ou você ficar lá, será que a minha simulação está correta ou não, ok? Como tudo é feito nos cálculos, acaba sendo arredondado,
Então já faz direto na prática, que é muito mais rápido e você tem o circuito montado. O circuito final é esse aqui do circuitinho, esse aqui do lado aqui, tá? O ganho dele, você injeta 100 mV de sinal e na saída tem 3.400 mV ou 3,4 volts, um ganho aí de 34 vezes, ok? E é isso aí que eu tenho para falar, pessoal. De novo, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo aí com a galera e vamos nessa aí. Grande abraço e até a próxima.